Olá, amigos e amigas, tudo bom? Aqui é o Josué, conhecido também como Morejo. Hoje em nosso canal nós vamos apresentar os 5 mistérios que eu encontrei no mundo online. É óbvio que existe bem mais, mas eu selecionei esses 5 aqui para a gente poder conhecer um pouquinho aí sobre algumas coisas que já aconteceram na história da humanidade. E depois, conforme for indo, a gente vai colocando mais vídeos, tá bom? O primeiro que eu irei falar é sobre o incrível encontro, de objetos que tenham informações e pode ser parecido com um CD, E ele tem aproximadamente, foi feito o cálculo de quanto tempo que existe esses discos, Seriam os discos, aproximadamente 12 mil anos atrás, é calculado, quando eles foram feitos. Por aí mesmo você já vê, tem coisa muito estranha aí, Como é que pode, há 12 mil anos atrás, já ter discos, parecido com CDs, que tinham informações, Mas vamos lá, vamos conhecer um pouco mais sobre essa história. Eis aqui algo realmente muito significativo. Esses discos que parecem CDs de músicas modernas têm mais de 12 mil anos. Esses são apenas 2 de mais de 715 encontrados na China, numa região chamada de Baiancarão-lá. Foram sendo encontrados na época da década de 50 do século 20. Eles se parecem que foram usados como parte de algum mecanismo eletrônico desconhecido. Eles possuem hieróglifos impressos, um tipo de escrita antiga, ao qual informa muitas coisas. E é interessante essa região da China, onde eles foram decifrados e encontrados. A escrita que tem lá é historicamente fantástica. Fala sobre a viagem de um ser pelo espaço em busca de abrigo, fugindo de uma guerra em seu mundo. Até hoje não se conhece se é verdade ou não sobre esses CDs, mas quando foi feito os cálculos lá, eles tinham a ideia, de que era algo inacreditável. Mas, vai saber lá, 12 mil anos atrás, pessoal. Que coisa incrível isso daí, hein? Caramba! Vamos lá então, vamos pro próximo. Segundo mistério, o exército perdido. Caramba, essa aqui até eu fiquei impressionado. Olha só, pessoal, o que aconteceu com esse exército. Um exército de 50 mil homens, bem armados e aguerridos, experientes de campanhas militares, pode ser derrotado por um outro. Isso todo mundo sabe que é possível, Agora, imagine só desaparecer 50 mil homens e, além disso, os animais, a carga, tudo. Desapareceu tudo. Todos. Não ficou um, não apareceu, sumiu tudo. É uma coisa assim, eu mesmo fiquei impressionado com isso. Veja só como é que é o relato. Segundo o historiador grego Heródoto, isso aconteceu em 523 a.C. O poderoso Império Persa estava sob o comando de Cambises II, filho do grande Ciro, o imperador, cuja crueldade era conhecida por vários lugares. Eles haviam conquistado muitos lugares, por exemplo, o Egito, E eles estavam para invadir também a Etiópia. Aí, no caminho, ele enviou uma parte do seu exército, que são esses 50 mil homens, para eles passarem pelo deserto do Saara, na fronteira com a Líbia, para eles se dirigirem ao país que eles iriam invadir. No caminho, aconteceu algo. Desapareceram 50 mil homens, os animais, a carga, tudo. Nunca voltou, nunca apareceu ninguém, foram procurar, fizeram de tudo e nunca encontraram. Nossa, mas caramba, meu! Há mais ou menos alguns anos atrás, aí, uns 6, 7 anos atrás aproximadamente, um geólogo estava fazendo uma pesquisa petrolífera numa região a 50 quilômetros de uma cidade lá na cidade chamada Siwa. Eu sinceramente, Siva, não conheço, não sei onde que é. Mas nesse lugar encontraram fragmentos de tecidos, punhais e ossos que poderiam ter pertencido ao exército de Cambises II. Mas até hoje ninguém confirmou se foi mesmo. Nossa, gente, 50 mil homens, animais, mercadoria, nossa, sumiu todos. Ai, ai, ai. Vamos para mais um mistério.
Essa daqui se chama a cidade de Mu, ou melhor, o continente de Mu. De acordo com antigas lendas de povos que habitam a América do Sul, muitos antes da chegada de Cristóvão Colombo ao novo continente, já existia, para vocês verem, né? Mu era um continente rico em ouro, prata e cobre. Essas lendas caíram no esquecimento após a chegada do Colombo à América, que culminou com a dizimação da grande parte da cultura daqueles povos. E alguns séculos depois, a lenda voltou à tona novamente através de um coronel inglês chamado James Churchward. Afirmou ter decifrado antigas inscrições em pedra. As inscrições revelavam a existência de Mu, indicava sua localização, seria mais ou menos abaixo da linha do Equador. Sua extensão era de 9.600 km de leste a oeste e 4.800 km de norte a sul. E a causa do seu desaparecimento provavelmente pode ter sido uma ação vulcânica, onde dizimou uma população de 64 milhões de pessoas e afundou uma boa parte desse continente. Segundo levantamentos que foram feitos durante a história da humanidade, a Mu também ele pode ter sido considerado um jardim do Éden, ou melhor, ele pode ser que seja o jardim do Éden que se fala na Bíblia. Aproximadamente 200 mil anos atrás, de quando existia esse local, de tão lindo, tão maravilhoso que ele era. E também depois que aconteceu esse desastre vulcânico lá, espalhou-se aqueles poucos sobreviventes que tiveram, e eles foram para várias partes do mundo. E foi aí que surgiu, por exemplo, a cidade de Atlântida e Lemúria, que são outros dois lugares também que já não existem hoje em dia. Há a possibilidade até de nós termos iniciado a vida, segundo os historiadores, através do continente de Mu. Caramba, mais um, hein? Vamos para mais. O próximo mistério agora, nós acabamos de falar agora há pouco sobre Mu. Agora nós vamos falar sobre a Atlântida e a Lemúria. A Atlântida, ela pode ter sido um continente ou uma cidade, na verdade, né? Que existiu há muitos milênios atrás e que desapareceu do nada. O conhecimento que se tem sobre ela é através de Platão, que através de suas obras que ele escreveu, ele falou muito sobre essa cidade ou esse continente aí que desapareceu do nada. Segundo ele, a Atlântida era uma potência naval localizada lá pelas colunas de Hércules, que conquistou muitas partes da Europa Ocidental e África há 9.000 anos antes do Solon. Solon era um deus que existia na época deles lá, né? Ou se não, um imperador também, e é aproximadamente 9.600 anos antes de Cristo. Aí eles tentaram invadir Atenas também e outros lugares e não conseguiram, porque houve um evento que até hoje não se explica, não se sabe direito, pode ter sido até mesmo um tsunami que afundou todo o continente e ficou-se um mistério. O que será que aconteceu com a população da Atlântida, né? Segundo alguns relatos, é uma coisa que aconteceu com Mu também. Eles espalharam os poucos que sobraram, né? E aí foram fazendo outras, né? Tribos de outros lugares, ou melhor, outras cidades onde foram colocados mais para continuar a vida, né? Então, a Atlântida. Eu ouvi falar tanto na Atlântida. O que vocês acham da Atlântida, hein? Será que existiu mesmo? Existe até uma possibilidade que era do lado das costas do Brasil. Vamos pesquisar um pouco mais sobre isso aí. Ajude aí vocês também nos comentários. A próxima que nós iremos falar é a Lemúria. Lemúria é considerado um continente que existiu bem na época, logo após a destruição de Mu. Aí eles continuaram. É uma terra perdida que pode ser possível que se localize lá no Oceano Índico, entre uma parte do Índico e do Pacífico. E ele é uma teoria, né, de que ela existiu e também afundou num possível tsunami ou no possível terremoto que destruiu totalmente o continente ou a cidade. Há também algumas ideias ou alguns cálculos que foram feitos que pode ser até que fique na região da Nova Zelândia, ali perto do Oceano Índico.
A Lemúria, para mim, é até mais incrível do que a própria Atlântida. Se fala muito na Atlântida, mas a Lemúria ela tem muito mais mistérios, né? Algo a ser pesquisado por muitos aí, para a gente poder descobrir mais sobre isso. Muito interessante. Bom, nós falamos aí 5 itens hoje, né? Sobre 5 lugares assim que pode ter existido na história da humanidade, e apesar de ter feito aí com alguns erros, que com certeza eu tenho, eu gostaria que vocês dessem os comentários de vocês para melhorarmos, os nossos vídeos. Muito obrigado pela participação de todos aí e obrigado pela paciência de nos ouvir. Abraços a todos, saúde e sucesso. Até mais.